meu trabalho aqui em Serra de Capoeira é voltado tanto para a comunidade no geral, como para os idosos, porque a gente tem uma porcentagem de idosos maior. A gente tem mais de 20% da nossa comunidade é de idosos. Então a gente tem um olhar diferenciado para eles. Então o meu trabalho junto com o agente de saúde, junto com o médico, é um trabalho de formiguinha. E eles, os agentes de saúde, eles são fundamentais para a gente, porque ele leva a informação e traz a informação para a gente. Precisando da gente, a gente está à disposição, porque o que importa para a gente é esse carinho, essa ligação. Se o paciente está bem, não importa o dia, não importa a hora. Bom dia. Bom dia. Eu vim fazer a visita. Obrigada. Trouxe a enfermeira Marta e a Elizabeth. Tudo bom, não, Carmela? Bom dia, Lita. Prazer, tudo bom? Porque esse vínculo é estabelecido. A gente não fica só como paciente e profissional de saúde. A gente faz parte dessa família praticamente. Porque como o idoso ele precisa muito da atenção, os cuidadores também precisam muito da atenção da gente, a gente acaba indo tanto, recorrendo tanto a eles e eles a nós, que a gente cria aquele vínculo de afeto mesmo, do cuidado. Então, quando a gente tem a informação que o paciente está acamado, ele por algum motivo ele não está mais deambulando, a gente tenta orientar a família da forma mais clara possível. Quando ocorrem doenças no idoso, como por exemplo doenças de Alzheimer, que são as demências, no caso também o acidente vascular encefálico, que é o derrame, doenças ósseas como fraturas ósseas, como a artrose, enfim, entre outras doenças que levem ao idoso ficar sem andar. Por que a gente se preocupa com esses idosos? Porque se eles ficam muito tempo sentados ou muito tempo deitados, unindo isso à fragilidade da pele deles, com certeza a vulnerabilidade aumenta em ele desenvolver uma lesão, uma ferida. Quando a gente tem um paciente que está acamado e não tem nenhuma lesão, é muito mais fácil. Quando a gente está prevenindo e não só curando. E, pelo menos é prazeroso trabalhar com eles. E mais prazeroso ainda é ver ele realmente bem cuidado, bem assistido, com a saúde legal. A gente ter esse feedback de dar orientação a eles, e quando a gente chega aqui e vê que o idoso está bem cuidado, que o cuidador está bem orientado. Está acamado, mas não é doente. Necessita de cuidado, de carinho, de amor. Aí às vezes eu pergunto assim, seu Zé Vital está melhor? Ela diz assim, como assim? É porque ele não está doente. É um estado que ele está ali, mas doente não. E isso eu aprendi com a cuidadora, com Carmelita. De manhã dou o café, 9 horas o lanche, meio-dia e meia o almoço, dou banho novamente, depois do almoço, tem que dorme. Às 3 horas ele quer comer, dou novamente. Aí a cadeira tem a posição, aí fico trocando as posições. Lá para as 6h30, 7 horas papinha. Aí deito e dorme. Aí quando ele acorda tá... Aí eu já sei. Alguma coisa tem aí. Me levanto, descubro ele, troco a fralda. Coloco outra, pega no... aí muda a posição. Aí pega no sono novamente. Aí bem cedo acorda. Era trabalhador, não tinha dia, não tinha hora. De domingo apanhava capim, para quando for na segunda, quando os trabalhadores chegar, o capim já está apanhado, não ia apanhar mais. Pronto.
A força que Deus é quem me dá para cuidar dele. Eu, como enfermeira, vejo que assim, o cuidador tem a certa dificuldade, que são pessoas bem simples, pessoas do campo, que às vezes não têm informação. E a gente aprende com essa simplicidade deles. Tem, na sua simplicidade, uma forma de cuidar, bem cuidado. Trabalhar com a temática relacionada aos cuidados à pessoa idosa é algo de suma importância, principalmente nos dias atuais, tendo em vista o envelhecimento humano ocorrido não apenas no Brasil, que a gente já vivencia isso, como no mundo. A ferida que nos preocupa muito é a lesão por pressão, também conhecida por úlcera por pressão e também no passado era chamada de úlcera de decúbito ou também popularmente conhecida como as escaras. E essa ferida ela tem características diversas, desde uma área avermelhada na pele, desde uma bolha, desde uma perda dessa pele com uma ferida mais profunda. Vários fatores de riscos estão associados à ocorrência, a levar a desenvolver uma lesão por pressão, desde a pele fragilizada. Então, a pele do idoso ela é frágil, então isso leva a uma lesão por pressão. A umidade local, seja pelo suor, seja por algum tipo de secreção na pele, que fique muito tempo em contato com essa pele, seja por urina, seja por fezes. Então, ter umidade no local é um fator de risco para ter lesão. É a questão de ficar muito tempo deitado, muito tempo sentado sem fazer movimento, isso leva a uma lesão por pressão. Pessoas com falta de sensibilidade, pessoas inconscientes, porque eles não vão perceber a necessidade de mudar de posição. E outros fatores, tabagismo, obesidade, a desnutrição é um fator também importantíssimo de ser avaliado no paciente, porque uma vez desnutrido, esse paciente virá desenvolver uma lesão por pressão, porque os nutrientes envolvidos como proteínas, minerais, vitaminas, eles vão ajudar nesse fortalecimento dessa pele. Então a desnutrição é um fator também de risco se for desnutrido esse paciente. E outros fatores. Ela percebendo minha presença, qualquer coisa ela só chamava por mim. Agora já não chama mais porque já perdeu a voz há um ano atrás, né? Depois que esteve hospitalizada lá no trauminha. Mas a nossa relação sempre foi muito boa, de muita dedicação, de muito reconhecimento e fazendo tudo isso de coração. Uma retribuição, eu considero isso um grãozinho de areia pelo que eu posso retribuir por minha própria mãe. E é um trabalho bacana porque a gente consegue manter esse vínculo com a família, que são os primeiros colaboradores hoje da instituição. Então, nossa rotina para estar na casa hoje, a família precisa estar presente junto conosco, precisa ser parceira. Hoje a Casa da Divina Misericórdia tem, além dos técnicos de enfermagem, nós temos cuidadores também. Todos os técnicos têm que fazer o curso também de cuidador. É uma coisa que eu faço questão também, além de ser uma exigência que a vigilância sanitária nos pede, mas o profissional cuidador, para a gente, ele está se destacando muito no serviço da Casa da Divina Misericórdia, porque é mais um profissional que vem, mas vem dar um pouco do seu amor, mais do que cuidar. Mais do que necessário se faz e sempre se fará a presença desses cuidadores. Os cuidadores de idosos, que podem ser cuidadores formais, que são aqueles cuidadores que recebem remuneração por exercer essa função, ou cuidadores informais, que também são chamados de cuidadores familiares. Pessoas, parentes, amigos, às vezes vizinhos, que tomam conta do idoso no seu lar. Eles podem realizar alguns cuidados simples, cuidados que são seguros e que são eficazes para prevenir a ferida, a lesão por pressão. Ser cuidador é justamente o convívio que eu tenho com elas, porque são várias culturas, várias religiões que nós podemos encontrar aqui, então são cabeças diferentes. A gente acaba se apegando, se achegando às idosas, né? Conhecendo cada uma, conhecendo as suas qualidades, conhecendo as suas histórias. Porque as idosas da instituição são idosas debilitadas. Porque aqui é uma das instituições
que aceita idosas acamadas. Aquelas que têm dificuldade nos seus membros inferiores, superiores, vem as atrofias. É onde eu utilizo muito a ajuda do fisioterapeuta Marcos. Aqui na instituição a gente tem idosas de todos os tipos. Temos idosas independentes, temos idosas semi-dependentes e temos as idosas que são totalmente dependentes. Então, com as idosas que a gente tem que são totalmente independentes, elas conseguem fazer tudo, elas não têm nenhum tipo de limitação. Claro que vão ter os agravos de envelhecimento, elas vão ter uma marcha deficitária, mais lenta, o equilíbrio ele é alterado. Nós temos também as idosas que elas ajudam a levantar e conseguem andar, caminhar com o auxílio do cuidador ou com o meu auxílio. E temos também as idosas que elas não deambulam de jeito nenhum, mas conseguem ficar em bipedestação. O que é bipedestação? Bipedestação é manter-se em pé, certo? E temos também as idosas acamadas, que hoje é o que a gente tem uma maior preocupação, que são as idosas acamadas, e algumas delas apresentam sim alguma atrofia, alguma disfunção musculoesquelética que acaba atrapalhando o posicionamento dela na cama, e é quando a gente tem que trabalhar em equipe para poder manuseá-la de uma forma que não venha a gerar lesão e garantir assim um envelhecimento de qualidade. Prevenir é melhor do que remediar, é melhor do que tratar. Então, prevenir é mais barato, é mais inteligente de ser feito. Como prevenir a lesão por pressão? Primeiro cuidado, olhar a pele, atenção para áreas vermelhas ou roxas, bolhas na pele, dores locais e equipamentos médicos. Olhar toda a pele, principalmente nas regiões ósseas. Siga as orientações fornecidas por profissionais de saúde. Qualquer alteração na pele do idoso, informe a equipe de saúde. Caso o idoso que esteja utilizando algum equipamento médico, por exemplo, uma sonda, observar se está fazendo pressão na pele e tendo cuidado de não gerar uma lesão por pressão. Segundo cuidado, higiene e hidratação da pele. Durante o banho, evitar esfregar a pele do idoso. Preferir o uso de sabonete líquido. Secar bem a pele e utilizar uma toalha macia. Hidratar todo o corpo com movimentos leves. Terceiro cuidado, evitar umidade na pele. Trocar a fralda antes que fique muito molhada e irrite a pele. Utilizar uma única fralda por vez. A cada troca, limpar a pele com lenço umedecido sem álcool ou lavar a região com água e sabonete líquido. Secar a pele cuidadosamente. Proteger a pele da umidade utilizando creme barreira ou spray protetor de pele. Tudo que a gente observa de qualquer alteração nessa idosa, a gente busca sempre se comunicar. Eu sempre chego para Elizabeth e pergunto: Elizabeth, você viu que a idosa está com esse tipo de alteração na pele? Ou se já existe alguma lesão instalada? Eu chego e comunico e vice-versa. E dessa forma, conversando, a gente consegue bolar estratégias para melhorar e diminuir esse tempo de recuperação dessa idosa. A lesão por pressão, ela traz várias consequências para a vida da pessoa que é acometida por essa ferida, né? Desde o desconforto, desde dor, presença de dor, que essa lesão pode trazer também. Há também piora na saúde do paciente. O idoso ele pode ficar mais debilitado e pode levar ele até a morte, porque se essa lesão, a infecção, uma vez instalada nessa lesão, pode passar para a corrente sanguínea e levar o paciente à morte. Quarto cuidado, a alimentação e hidratação oral. Qualquer alteração percebida no idoso, como dificuldade para engolir, falta de apetite, perda de peso ou desidratação, informar um profissional de saúde. É importante incentivar a ingestão de variados alimentos e oferecer água e outros líquidos várias vezes ao dia. Cuidador,
Fique atento à consistência dos alimentos fornecidos, conforme a saúde de cada idoso. Quinto cuidado: superfícies de apoio e mudanças de posições. Coxim, ou também chamado de rolo, é importante vesti-lo com capa protetora de malha de algodão ou tecido de algodão macio. O posicionador lateral também pode ser vestido com capa protetora de malha de algodão ou tecido de algodão macio. Travesseiro macio e firme, esse pode ser usado tanto na cabeça, pernas, costas e braços. Colchão pneumático, também chamado de colchão de ar, ele deve ser revestido com lençol macio e deve-se observar se o mesmo não está afundando ou escapando ar. Almofada de ar para assento, pode ser usada em cadeiras de rodas, poltronas e cadeiras comuns. Lembrando, nenhum produto ou colchão substitui as mudanças de posições na cama. Cuidados quando o idoso está sentado. Quando sentado, apoiar as costas do idoso no encosto da cadeira ou poltrona e não deixar ele escorregar na cadeira. Para isso, ajustar apoios para os pés e braços de forma a manter uma postura adequada. Recomenda-se inclinar o idoso com as pernas elevadas, a exemplo do uso de poltrona reclinável, pois além de deixar os calcanhares livres, também distribui a pressão, o peso, na região pélvica da bacia e não permite que a pessoa escorregue. Não usar rodas d'água ou em forma de anel abaixo das nádegas. Situações para aliviar a pressão na região pélvica, região da bacia. Caso o idoso entenda o que você pede e tenha forças nos braços, peça para ele suspender o peso do corpo para cima. Quando o idoso consegue levantar e ficar de pé com ajuda, cuidador, fique em frente ao idoso, apoie suas mãos no cotovelo e o ajude a levantar. Ou então, fique em frente ao idoso, apoie suas mãos nas axilas do idoso e o ajude a levantar. Quando o idoso não consegue ficar de pé, perdeu os movimentos das pernas ou possui pernas amputadas, cuidador, fique atrás da cadeira, apoie seus braços abaixo das axilas do idoso e levante-o. O momento que a gente tem que ter mais cuidado na hora de mudar de posição é a forma que a gente pega elas. Tanto para nossa segurança, né, para não causar nenhuma lesão em nós mesmos, como nelas, porque às vezes elas têm um membro mais rígido, então se a gente pegar de toda forma, pode ocasionar até uma lesão mais grave, até uma fratura na idosa. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. É importante não passar mais que 2 horas para cada mudança de posição na cama, pois muito tempo numa mesma posição, maior é o risco de lesão por pressão. Para movimentar o idoso na cama, é preciso que 2 pessoas levantem-no com a ajuda de um lençol dobrado embaixo do idoso. Cuidador, evite arrastar a pessoa na cama. Mantenha os lençóis da cama sempre esticados e evite o excesso de lençóis, a fim de evitar dobras de tecidos em contato com a pele. Para posicionar o idoso no lado direito, vire-o lentamente e com cuidado, utilizando suas 2 mãos. Coloque um apoio na coluna do idoso, seja um posicionador lateral ou um travesseiro. Mantenha os joelhos levemente dobrados. Coloque um travesseiro entre as pernas, protegendo as áreas ósseas. Apoie os braços com um travesseiro para que fiquem confortáveis. Alinhe a cabeça num travesseiro macio e firme e verifique se o idoso está bem confortável na cama. Para posicionar o idoso para o lado esquerdo, repita todo o procedimento realizado anteriormente no lado direito.
A cada mudança de posição de pessoas acamadas, é importante deixar o corpo alinhado na cama, utilizando-se para isso apoios adequados e em boa conservação, a exemplo de travesseiros. Para a posição dorsal, barriga para cima, utilize um lençol dobrado embaixo do idoso, centralize-o na cama. Eleve suas pernas, colocando travesseiros abaixo das panturrilhas, batata das pernas, de modo a deixar os calcanhares flutuantes, ou seja, os calcanhares livres. Eles não devem estar em contato com a superfície da cama. Afaste as pernas do idoso e coloque um pequeno travesseiro ou coxim, de modo a proteger as proeminências ósseas dos locais do joelho. Apoie a planta dos pés com um travesseiro, tendo a atenção e o cuidado de deixar livre os calcanhares do idoso. Situações que necessitam das orientações de profissionais de saúde: idosos com pernas rígidas e encurtamento, idosos com fraturas de bacia, de coluna, ombros e outras regiões. Alguns idosos acamados podem apresentar braços e pernas rígidos e com encurtamento, muitas vezes adotando uma posição encolhida na cama, semelhante a essa senhora de 91 anos com sequela de acidente vascular encefálico, derrame. Em casos assim, deve-se ter todo cuidado para não realizar movimentos bruscos e com muita força, pois podem provocar dores ou até fratura óssea no idoso. Recomenda-se manter a cabeceira da cama plana. No entanto, deve-se elevá-la quando prescrito pelo médico, para a prevenção de complicações, a exemplo de pneumonia e entrada de alimentos e líquidos nas vias respiratórias. Cuidador. É preciso ter atenção especial às áreas de proeminências ósseas, de modo a aliviar a pressão nesses locais, a exemplo do uso desses protetores de calcanhares. É importante sentar o idoso para aliviar a pressão nas costas e atrás da cabeça. Assim, cuidador, apoie as mãos na coluna e abaixo das pernas do idoso e o levante com cuidado. Cuidador, caso seja necessário realizar alongamento no idoso,
seguir as orientações de um fisioterapeuta ou de um profissional de saúde habilitado. Em idosos com rigidez e encurtamento, quando na posição dorsal, de barriga para cima, colocar um travesseiro macio atrás das pernas e um travesseiro menor ou coxim entre os joelhos. Caso os calcanhares fiquem em contato com a superfície da cama, utilize protetores de calcanhares para aliviar a pressão nessas regiões. Não é todo mundo que consegue trabalhar com idoso. Não é todo mundo que se sente à vontade e sente o desejo de realmente estar cuidando de idoso. Então, o recado que eu deixo é buscar sempre tratar o idoso pensando no seu próprio futuro. Tentando ver qual tipo de envelhecimento que você quer para a sua vida. Se você quer ser um idoso que quer ser bem tratado ou se você quer ser um idoso que vai ser maltratado. Então, quando a gente consegue pensar dessa forma, a gente consegue fazer uma autoavaliação de como a gente deve tratar e trabalhar com os idosos. Um desafio que eu encontro como cuidador é apenas o desgaste físico, porque a parte emocional, elas acabam me motivando, né? Porque é divertido, a gente tem a parte divertida. A gente conhece, a gente sorri, a gente brinca, a gente conversa. Então isso acaba sendo animador pra gente. Então toda vez que quando eu chego em casa é gratificante ter passado um dia inteiro com as idosas, onde eu conheci um pouco mais da história delas, onde eu conversei, onde eu dei carinho também, onde eu recebi carinho. Então não tem como não reconhecer o trabalho primoroso desses seres humanos que cuidam de outro ser humano. Cuidar com amor. Que eu cuido com o maior amor.